Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você está assistindo o vídeo. Hoje eu vou fazer aqui de frente por mais um nosso convidado. Hoje o Dr. João, que tem um grande apreço pela família, é da família praticamente. E hoje está aqui com a gente. O tema de hoje é uma palestra sobre o ódio. E aproveitar que o senhor está aqui, a gente vai fazendo um talk show. Não, hoje é, como é que chama, doutor? Aqueles bate-papos da internet, Eu também estou esquecido. Oh meu Deus, eu tô assim agora. Podcast. Podcast. Então hoje a gente vai fazer um podcast aqui com o Dr. João, vai ficar ótimo. Doutor, quando eu fui procurar na internet sobre o combate ao ódio, a primeira coisa que a IA me mostrou foi o discurso de ódio. Olha a que ponto nós chegamos. Não existe discurso de ódio. Não existe politicamente correto. Ou é correto ou não é. Não existe discurso de ódio. Ou é ódio ou não é. Não importa se são com palavras ou com gestos ou com atitudes. Ódio é um pecado. Porque ele é a completa ausência do amor. Não é raiva. Raiva, como diz os psicólogos e os psiquiatras, é o primeiro estágio do perdão, olha. Porque para você perdoar, você tem que saber que está errado. Então, o ódio é diferente. O ódio, ele consome. A raiva não, ela perturba. O ódio não, ele é algo que ele é constante, ele mantém. A raiva, ela perturba. Olha a diferença da raiva e do ódio, gente. Pô, todo mundo pergunta, mas qual é a diferença da raiva e do ódio? O ódio, ele tá ali, ele é paralelo, ele caminha com você. Ele é como um encosto, falando do jeito popularmente. E na verdade não é encosto, porque é seu, é da sua cabeça, foi você que criou. É verdade. Então, o ódio é seu. Então como é que você combate você mesmo? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente que a única forma que a gente tem de combater algo que é nosso é saber que nós não podemos combater, porque é nosso. Não tem como a gente combater a gente mesmo. Ah, quer dizer que não tem solução? Lógico que tem. E eu sei que eu deveria simplesmente aqui falar a solução e deixar expresso, explícito, porque eu passei a vida inteira buscando isso. Então, como é que eu agora vou dar uma resposta como é que eu vou dar? Mas foi a única resposta que eu encontrei. Depois de tanto estudar, a única forma que eu vejo de você conhecer realmente o amor é através da vida do nosso mestre. Ele é quem nos mostra o que é amor. Então, como é que eu posso dar uma resposta diferente se você não conhece a vida dele? E a cada dia muda, doutor João. Este Papa, porque as notícias falam a Igreja Católica. Gente, é este Papa, tá? Desculpa falar assim, mas vamos parar de ser inocente. Isso é uma coisa que fica para quem é criancinha, tá? Quem decide as coisas da Igreja Católica é o Papa. Ele é o rei, o principado, o julgador, ele é tudo. E ele decidiu que não pode mais contestar um evangelho que foi achado, que dizem que tem dentro de uma biblioteca secreta que tem dentro do Vaticano, que é o evangelho da história da vida criança de Jesus. Durante muito tempo a igreja rechaçou esse evangelho. É o evangelho de São Judas Tadeu, o irmão mais novo de Jesus Cristo. Ele escreve numa das partes que foi encontrado que Jesus estava brincando com passarinhos de barro feito por ele. Porque como ele era muito novo, ele não sabia entalhar ainda, mas ele via o pai entalhando, o pai é Deus, ele via José entalhando, e ele achava aquilo muito massa, e ele pegava o jeito daquilo, passava o dia vendo, né? Hoje, naquele tempo ainda não tinha TikTok, tá, gente? Então, quando ele, desculpa a brincadeira, mas quando ele estava ali moldando com as mãos no barro, o pai dele pegou, o pai São José pegou ele e o repreendeu.
Porque o judeu antigo não permitia que você fizesse imagens de seres vivos, porque somente Deus cria a vida e você não pode copiá-la. E repreendeu de tal forma que ele ficou afetado. Então imagina uma criancinha chorando. Ele era Jesus, mas era uma criança. Aí ele, eu acho, não está escrito que ele chorou. Eu que estou falando, com considerações pessoais minhas, tá? Eu não faço a mínima ideia, mas pelo menos aquele mau gosto na criança dele. Aquele susto, né? Aí ele foi lá e disse, mas pai, para que o senhor saiba que Deus está comigo. E assoprou e jogou o passarinho, ele saiu voando. Assim está escrito no Evangelho. E isso era extremamente rechaçado, porque o primeiro milagre foi transformar água em vinho. Porque Jesus disse, minha hora ainda não é chegada, mulher, falando para a mãe dele. Mas a hora dele de fazer milagres não era chegada ao público. A família é diferente. Quando a gente está em família, é outra história. Porque a gente começa a mostrar logo de cara. Porque a gente não tem medo nem vergonha. Na maioria das vezes, né? Claro. Tem outras situações. Mas, como é que você vai esconder Deus debaixo do tapete? Não dá. E ele já tinha essa comunicação com Deus, ele já tinha essa intimidade divina desde o dia que nasceu. E aí, como é que ele ia chegar e dizer isso para José? Como é que você vai chegar para o seu pai com pouca idade e dizer para o seu pai que Deus está com você? E agora, recentemente, foram encontrados alguns outros livros eles já tinham sido encontrados no século XVI. Tinham sido roubados, foram readquiridos no século XVIII e estavam guardados desde então. Manuscritos que foram, esse ano, revistos e traduzidos. Olha só, desde o século XVIII que eles estavam escondidos. Quando começou o século XX, que tinha gente para poder fazer, não tinha material para dar conta de todo o material. Olha onde é que esses bichos estavam, era muito assunto. E agora foram rever tudo, e quando foram rever tudo, encontraram o Evangelho descrito com o papel com data de 2000 anos atrás, com este Evangelho muito mais completo do que o que tinha saído, que ele tinha mais ou menos 1.300 anos, o papiro que foi avaliado, que tinha parte do Evangelho. E essa é a maior crítica, como é que um papiro de 1.300 anos, mas é porque ele foi reescrito. Esse não, esse tinha 2000, então acredita-se que seja da época. E a Igreja Católica não contestou. Então o que não se contesta, o papiro está à disposição, está na internet, então é linda a história, é muito pequeno, mas é linda a história da infância de Jesus. Então, se você não conhece a história de Cristo, como é que você pode dizer que não conhece o amor? Ah, mas eu não conheço o amor. Mas você já leu a vida dele todinha, do início ao fim. Eu sempre recomendo, quem não tem paciência, a Bíblia às vezes é uma leitura meio pesada. Se você quer ler, olha só, gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda, não é marketing, apesar de eu estar com a roupa hoje do kart, né? Mas eu botei até do jeito que não sai o nome da empresa que me patrocina, que aqui não é lugar para se ganhar dinheiro. Então, não é comércio. Então, talvez por isso que aqui eu digo tanto para as pessoas não gastarem, porque aqui não é lugar para isso. Eu não peço. Mentira, eu peço, tá, gente? Vocês podem aí me corrigir, quem assiste desde o começo, né? Que eu pedi para ajudar aí, deixar até o número do Pix, ó. E eu não peço. Mas não foi para mim, eu não peço para mim, eu peço para a construção. Bom, então, quando a igreja não contesta, quando o Papa não contesta esse manuscrito, esse papiro, essa informação, para falar na sessão, depois você vai me dar a chave para dar ajuda na construção. Oi? Oi, gente, temos mais um doador aqui com a gente. Tudo bem, doutor. Parabéns. Tudo bem. Obrigado. Todo mundo vai agradecer. Tem que fazer a placa com o nome do povo, todinho. Vai ficar grande. Vai, graças a Deus. Graças a Deus. Sim.
E nesse momento a gente pode reparar que a igreja, ao invés de combater a informação, simplesmente se conteve a não falar absolutamente nada. Essa é uma prova de amor? É. Ela ama tanto a Deus que ela não vai dizer, esse Papa não vai dizer, é mentira. Porque ele ama a Deus. Ah, meu Deus, amanhã ele disse que é mentira, eu dou com os burros na água. Aí já é outra história. Acredite quando eu lhe digo, a gente faz coisas que às vezes não tem a menor intenção de fazer. Somos obrigados a fazer aquilo, quando na verdade nós somos totalmente livres. É daí de onde surgem as prisões mentais e daí de onde o mal toma de conta. Porque a gente acredita que precisa responder a algo. Não. O que a gente precisa é se arrepender. Se você se arrependeu, tudo que vier depois é light, é tranquilo, é zero açúcar, é low carb. É tão bacana você poder dizer, olha, eu me arrependo do que eu fiz de errado, mas o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo é pedir desculpas. Me perdoe. A pessoa vai dizer, o que é que isso adianta agora? Se você me perdoar, vai adiantar você. Não a mim, porque eu já errei. Eu estou arrependido. O meu arrependimento já me torna uma pessoa melhor, porque garante que nunca mais eu faça isso. O arrependimento é assim, ele garante que não se repita. E aí onde é que a gente consegue combater esse ódio? Quando a gente conhece a vida de Jesus, a gente começa a nos colocar... Sim, agora, eu falei tanto que agora a propaganda que eu não disse. Se você quiser uma leitura mais amena, viu, doutor, eu aconselho isso. Vá naquelas bibliotecas evangélicas e compre a Bíblia na versão mais atual. É, né? Homem, mas é boa demais. Eu li a de um amigo, ele me emprestou, eu ia até comprar, ele, não, Lucas, eu te empresto, eu tenho outras. Eu fiquei com ela um tempo, eu li, desculpa, eu não li ela toda, eu li o Novo Testamento, né? Mas a leitura é muito dinâmica, é completamente diferente. Mamãe tem uma Bíblia na casa dela tão antiga, que eu leio ela não entende. E é dela, e ela já leu. Já leu. Traduções mais antigas acabam se perdendo no tempo, porque o hebraico e o aramaico, eles são línguas que uma só palavra quer dizer várias coisas. A gente sempre dá o exemplo do camelo, mas o camelo é um detalhe, que o camelo é aquela corda em nó, não é o animal camelo, aquela corda de navio que ela vem entrançada, parecendo uma corrente, né? Esse é o camelo. Mas o camelo é só um exemplo. A água viva, que Jesus fala do poço, muita gente às vezes não entende, do poço que ele pede água para a mulher, e ele disse que se ela beber da água dele, nunca mais sentirá sede, porque será água viva. A água é a representação da vida material para os judeus, porque está escrito no livro de Gênesis que Deus mandou seu Espírito sobre as águas, e da água veio a vida. Então, água viva significa que a mulher é ser imortal. E aí nesse momento ela sentiu que ele estava falando de algo muito sério. Mas ela se assustou e resolveu não compartilhar daquela água. É decisão dela. É daí aonde você combate o ódio. Sempre você vai ter uma oportunidade de libertar-se daquilo. Mas você, não, eu não vou, não. Por quê? Não tem motivo. Não tem razão. Não é nenhum demônio te acompanhando, mandando tu não ir. É tu mesmo que está dizendo, não vou, não quero. E aí, em que momento a gente pode pegar isso e colocar de uma forma para nos evoluir? No momento em que você diz, eu não sou assim. Então a busca pelo amor começa com se amar primeiro. Você não vai conseguir amar ninguém se você não amar a si próprio. A primeira coisa que você tem que abandonar é a ideia de que você não merece se amar. Depois disso, você passa a se amar. Depois disso, você passa a amar os outros. É assim que se combate o ódio. Tanto faz se é discurso, se é político, se é agressivo, se é com gestos. Ódio é ódio.
Às vezes, o olhar da pessoa já é o que o povo chama de fulminante, né? Já é aquele olhar de ódio. Aí, como é que você combate um olhar? Você sorri de volta. Você olha, sorri. A pessoa diz, o que é, rapaz? Eu não tenho nada contra você. Você que está querendo saber o que é. A pessoa vai ficar com mais raiva ainda. Ele diz, olha, não tenha raiva. A raiva é perturbação. São conceitos básicos, simples, que a gente, infelizmente, tem que ficar repetindo, porque a gente se esquece disso. É por isso que a gente estuda história, que é para se lembrar dos erros que cometeu. É para ficar repetindo, é para ficar se lembrando. É para isso. Porque a história é chata. É chato mesmo. Mas é bom você saber o que os outros fizeram. Exatamente. Você não sabe de tudo, então estuda o que os outros fizeram. De repente eles cometeram os mesmos erros que você está cometendo. Aí vem aquela velha frase que o povo diz, né? Loucura é cometer os mesmos atos e esperar resultados diferentes. Eu não acho. Doutor Lucas? Diz que é. Diz que loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Diz que é. Dizem não. Os maiores especialistas assumem isso. Que quando você faz a mesma coisa, esperando que mude no final, você está fora da percepção real. Porque se você faz a mesma coisa, a tendência é que o resultado seja o mesmo. Mas para mim, loucura é uma questão quantitativa. É porque tem menos doido. Se tivesse mais doido, doido seria nós. Que gosta das coisas organizadas, senão o mundo seria todo torto, jogado, morando nas caixas de papelão. Não tinha nem papelão. Era no meio da rua, todo mundo. Então, é isso. Se eu não gostasse disso e a maioria do povo fosse assim, doido era eu. Entendeu? Doido é uma questão quantitativa. É porque tem mais gente assim. Se o mundo for dominado por outra cultura e a gente for minoria, acabou. Esse negócio de defesa das minorias só existe mesmo no discurso de ódio. A gente, desculpa a brincadeira, mas a defesa das minorias, ela acaba passando exatamente por entender que a maioria também tem direitos. Não é que a minoria vai baixar a cabeça, é porque todos têm o direito de andar com a cabeça erguida. E hoje o que está acontecendo é que você, que é maioria, é que está começando a se sentir mal com isso. Isso está te fazendo mal. Nesse ponto é onde começa realmente a discriminação, o preconceito e o ódio. O ódio nasce daí, porque você está se fazendo mal. Então, para você combater isso, a primeira coisa que você tem que ser é realmente livre. E para você se libertar, também tem que conhecer a história do nosso mestre. Ele ensina como se libertar. Como se libertar de dinheiro, como se libertar de dívida, como se libertar do mal, como se libertar da doença, como se libertar da própria vida. Porque, como ele mesmo disse, quem procura conservar a vida a perde, mas quem a perde em seu nome a ganha. E a gente não entende bem esse trocadilho, porque a gente diz assim, quer dizer que eu estou ganhando a vida nos paraísos. Não, você está ganhando todas as vidas que você tiver. E na maioria das vezes, depois que morre, quem tem a vida dedicada a Jesus, é muito difícil ir para o paraíso. Ele vai trabalhar para os outros, vai continuar trabalhando. Na maioria das vezes que ele já está evoluído mesmo. Ou o senhor acha que anjo fica lá no paraíso, é? Eu acho que não. Ele tem que ficar aqui cuidando deste tanto de gente. Ele tem que voar por todas as faces da humanidade, são muitas. No Espiritismo a gente estuda que hoje cada globo tem vida, mesmo espiritual, mas eles precisam também cuidar disso. Então olha o tamanho do universo. Diz que o universo, ele é finito, mas não tem fronteiras. E isso é o conceito da quarta dimensão. Daí Carl Sagan vai e explica sobre a quarta divisão. Todo mundo chama ele de doido. E aí esse ano nós conseguimos fazer um objeto. Mais uma curiosidade. Esse ano nós, humanidade, conseguimos criar um objeto
quadridimensional. Foi uma experiência incrível, eu não sei explicar ela direito, eu li, mas eu entendi, mas é muito complexo, tem que ler o artigo inteiro. É enorme, tem umas 15 páginas, 16 páginas. E isso sem um abstract. É enorme o artigo, mas é muito bom. É muito bom. Você, mesmo não sendo cientista, você consegue entender alguma coisa. Porque no momento em que você cria o objeto, você só passa a ver a sombra dele. Porque nós somos seres tridimensionais, então nós não conseguimos enxergar, nem vivenciar a quarta dimensão. É como se um objeto passasse pelo meio da gente e a gente não sentisse. Como um objeto bidimensional, que é o que o Carl Sagan fala. Um círculo, vamos desprezar que uma roda assim, vamos desprezar a altura dela, vamos dizer que ela é totalmente lisa. Se ela ficar aqui no chão, a gente passa por ela que ela nem sente. É como se a gente não existisse para ela. Assim também é um objeto da quarta dimensão. No momento que ele vira da quarta dimensão, ele deixa de existir para a nossa dimensão. O que nós enxergamos é uma sombra dele. Aí por que que conseguiu? Porque nós conseguimos verificar essa sombra, vamos chamar isso aqui, não é uma sombra, é uma representação daquele ser. Daquele, vamos chamar objeto, que não é objeto, é um ser, né? Quadridimensional. A quarta dimensão existe. É por isso que o universo é limitado, mas sem fronteiras. Porque você pode passar dessa dimensão para outra dimensão e no mesmo universo. Então não existe fronteiras dentro do nosso universo. E isso é porque nós só estudamos até a quarta. Lógico. A gente não sabia nem que tinha a quarta até um dia desses. Os cientistas ridicularizavam o Carl Sagan. Então, quer dizer, a gente sabia, perdão, a gente não aceitava. Mas os maiores cientistas sempre aceitaram a ideia de outras dimensões. E é totalmente possível você ver isso, porque se você observar através das fotos, e foi através dessas fotos que eles conseguiram provar que existe a quarta dimensão para poder convencer o investimento para criar o objeto que criou o ser da quarta dimensão. O que é que eles viram? Aqueles túneis que a gente vê às vezes nas filmagens do YouTube do universo, que você penetra no túnel e ele vai fazendo uma curva, né? Um túnel de luz que faz curva. Como é que luz faz curva? Não faz curva. Só se ela tiver refletido em alguma coisa, não tem nada lá. E aqueles tubos existem, buracos de minhoca existem. Como é que você vai dizer que isso? É porque quando o objeto é tão forte em uma outra dimensão, como por exemplo o bidimensional, quando ele é tão grosso, ele acaba assumindo uma terceira dimensão, ele ultrapassa aquela dimensão. E aí se a gente for caminhando, no exemplo que eu dei, a gente topa no círculo e cai. Então o objeto bidimensional ultrapassa a dimensão. Como que ele ultrapassa? Ele altera tanto o universo, ele balança tanto o universo, que aquilo, como um buraco de minhoca, um buraco negro, que aquilo, a massa é tão grande que afeta as outras dimensões ao redor, porque elas estão ali. Mas tudo isso é teórico, já que a gente não consegue ver a quarta dimensão. Nós não conseguimos experimentar ela. Acreditava-se que era a curva que a luz, esses túneis, era a curva que a luz faz ao bater nos seres de quarta dimensão. Só que a luz está no âmbito tridimensional, então ela não bate no ser de quarta dimensão. Então essa teoria caiu por terra. Então por que faz curva? É porque naquele ponto tem um objeto quadridimensional com tanta massa, assim como um buraco negro, que altera o universo ao seu redor. Então altera a terceira dimensão também. A gente aqui não vê o objeto. É por isso que não bate em nada. Do mesmo jeito que um buraco negro altera a quarta dimensão também altera a terceira. E vice-versa. É assim que o universo funciona. É muito complexo, né? Graças a Deus. Bom, então vamos encerrar. Vamos. Que assim seja.